Essa é uma noite especial porque toda noite, quando Jesus está no nosso meio, é especial. E Jesus falou: eis que estou convosco, com vocês, todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus é o nosso convidado especial aqui nessa noite. Ele é o número 1, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Foi Ele que nos deu esperança de vida eterna e salvação. E por isso, nessa noite nós vamos falar da palavra de Deus, falar um pouco sobre o que Jesus Cristo faz e pode fazer nas nossas vidas. A série desse mês é inspirada em 2 Tessalonicenses, que foi uma carta que Paulo escreveu para a igreja que estava em Tessalônica. E essa é uma igreja como a igreja nossa aqui, que tem problemas, que tem pessoas enfrentando dificuldades, situações difíceis. A igreja de Tessalonicenses não era uma igreja diferente das igrejas dos dias de hoje, com pessoas com problemas, com dificuldade. Todos nós aqui passamos por problemas, enfrentamos situações difíceis. E quando Paulo ele escreve num momento em que as pessoas tinham dúvidas com relação à salvação, à vida eterna, tinha dúvidas sobre se Jesus voltaria mesmo, se a promessa se cumpriria. Tinham dúvidas diversas, dúvidas porque que Deus é esse que prometeu uma vida diferente, uma vida nova, e eu estou aqui atolado em problemas. E Paulo escreve para uma igreja com essas características, que nos faz lembrar da nossa própria igreja, das igrejas que temos, onde temos pessoas com problemas, com dificuldades. Cada um de nós aqui tem esses desafios diários. Mas ele fala, quando escreve para a igreja de Tessalonicenses, estimulando as pessoas a ter uma fé inabalável em Deus. Não importa o que você está enfrentando, Paulo dizia, em outras palavras, mantenha a sua fé inabalável em Deus. Continue fazendo o que é certo, mesmo que outras pessoas não estejam fazendo aquilo que é certo. Insista em fazer o bem, mesmo quando você vive numa sociedade onde está todo mundo querendo o seu próprio interesse, olhando para o seu próprio umbigo. Continue fazendo o bem. Ah, mas está todo mundo fazendo dessa forma. Não importa, você tem que fazer aquilo que é a vontade de Deus, não a sua vontade. Paulo está escrevendo, encorajando a igreja a permanecer firme, insistindo em fazer o bem. E eu me lembro daquela passagem, quando Jesus estava saindo de viagem, e um homem correu até ele, se ajoelhou, caiu aos seus pés e falou: bom mestre, o que eu devo fazer para conquistar a vida eterna? E Jesus virou para ele, em vez de responder a pergunta dele, o que eu devo fazer para conquistar a vida eterna, Jesus virou para ele e falou assim: só existe um bom, que é Deus. Já começou assim, dando um princípio básico: só existe um bom, que é Deus. Talvez se perguntarem para nós: você é uma boa pessoa? A gente vai dizer: sim, eu sou bom, não maltrato ninguém, eu não procuro fazer mal para ninguém. Mas a verdade é que a nossa natureza humana, ela é falível, ela está sujeita a fazer coisas más, coisas ruins. Você às vezes num dia mal, num dia ruim, numa situação de estresse, pode fazer mal para uma outra pessoa. Talvez você não quisesse fazer, mas você acaba fazendo, porque nós não somos bons por natureza. Mas nós temos, graças a Deus, um Deus maravilhoso, um Deus bom, que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, Ele começa a nos capacitar a viver uma vida de santidade, uma vida de bondade para com o próximo. A Bíblia fala, quando perguntaram para Jesus sobre qual seria o maior dos mandamentos, Ele falou assim: o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus em primeiro lugar e o próximo já é um princípio importante para que a gente possa conseguir aplicar ou corresponder a essa bondade que Deus tem para conosco em relação ao nosso próximo.
Ser firme, inabalável, não é sobre ser forte simplesmente, mas é sobre a capacidade de perseverar em meio às lutas e dificuldades, insistindo em fazer o que é bom, insistindo em fazer aquilo que é a vontade de Deus. O título da mensagem de hoje é Não Pare. Não pare. Você pode falar aí, não pare? Não pare de fazer o bem. Não pare de fazer aquilo que é certo, mesmo quando todo mundo à sua volta está fazendo o errado. O seu compromisso não é com todo mundo, o seu compromisso é com Deus. Tem aquela expressão, né? Maria vai com as outras, ou aquela pessoa que faz tudo o que todo mundo faz. O seu compromisso é com Deus, a sua responsabilidade é para com Deus, em primeiro lugar. Você não tem que se preocupar em agradar o outro, mas em primeiro lugar agradar a Deus. E o texto que eu quero ler, que inspirou essa mensagem, não pare, é 2 Tessalonicenses 3,13. Paulo diz assim: mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Ele está falando, usando a expressão não se canse, porque ele sabe que é cansativo fazer o bem, especialmente no lugar onde ninguém mais está fazendo o bem. É difícil, parece que às vezes você é um patinho, né? É diferente ali na lagoa. Ninguém está fazendo bem, você está lá insistindo em fazer o bem, o que é certo. Por isso que Paulo escreve isso, né? Mesmo a gente com luta, com dificuldade, devemos insistir em fazer o bem. E o primeiro ponto é, você foi feito para isso. Você foi escolhido por Deus, você foi salvo, Jesus te salvou. Isso se você já reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. E já confessou Ele como seu Senhor e Salvador. Quando você é marcado pelo sangue de Jesus Cristo na sua vida, Ele começa a transformar o seu interior e te capacita a fazer o que é bom. Então você foi feito para isso. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo, quando escreveu para outra igreja, a igreja de Efésios, ele falou assim: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Antes eu era uma pessoa, agora eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você agora recebe de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, a capacidade de fazer o bem. Foi Deus que fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Isso é maravilhoso. Ele está dizendo, olha, Ele nos fez, nos capacitou para fazer boas obras que Ele já havia preparado para que nós fizéssemos. Ele já até designou, como se estivesse dizendo, Elias, Daivan, já tem aqui um script, um roteiro de boas obras que você vai ter que praticar aqui na terra. Eu já tinha um plano, um propósito para te usar para fazer o bem. E nós precisamos fazer essas boas obras. Não fazemos boas obras para alcançar a salvação, porque já fomos alcançados pela graça de Jesus Cristo. Nós fazemos boas obras porque amamos o nosso Deus. Porque Deus se agrada com os filhos e as filhas deles, que colocam e entregam a sua vida para fazer o bem, para fazer a vontade dEle, para fazer aquilo que agrada a Deus. Às vezes, fazer o bem pode ser parar de ajudar uma determinada pessoa. Mas como assim? Já viu o pai, né, e a mãe que estão criando seu filho? E tem pais que às vezes ajudam tanto o filho, além do necessário. Às vezes os filhos precisam andar com suas próprias pernas, né, o bebezinho quando está aprendendo a andar, cai, levanta, cai. Se o pai fica o tempo todo ali segurando, como é que ele vai aprender a andar?
é um processo. E às vezes a gente está ajudando uma pessoa, tentando fazer o bem, e na verdade a gente está fazendo o mal. Porque a gente ajuda além do que é o necessário, do que é o correto. Mas para discernir qual que é o limite, o que é certo, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, que nos dá sabedoria para educar os nossos filhos, para saber ajudar uma pessoa da maneira correta. Não, às vezes, por exemplo, vou usar a expressão, um assistencialismo barato, onde a gente às vezes está ajudando uma pessoa, por exemplo, financeiramente, ou com alimento, com roupa, e você observa que aquela pessoa nunca muda. Às vezes você vai ajudar melhor, trazendo uma palavra de encorajamento, ajudando essa pessoa a dar um novo rumo para a sua vida. É aquela expressão que usam, em vez de dar o peixe, dar a vara de pescar. É a melhor forma de ajudar certas pessoas. Esse texto de Paulo, ele ensina a importância de a gente seguir, prosseguir fazendo as boas obras. Tem uma passagem da palavra de Deus, porque o nosso exemplo maior é Jesus Cristo. Ele foi o exemplo máximo de bondade. E tem uma passagem, uma parábola, uma história, em que Jesus conta a história das 100 ovelhas. E quando Jesus conta essa história, ele estava sendo seguido por diversos pecadores. A Bíblia fala dessa forma: por onde ele ia, as pessoas ficavam, a fama de Jesus Cristo corria em todos os lugares, e todo mundo queria escutar quem é esse Jesus. Eu quero ouvir o que ele tem para falar, porque ele está curando pessoas, está transformando vidas. Vamos lá escutar. E Jesus, especialmente pessoas cheias de problema, que não se consideravam boas, que não se consideravam justas, eram aquelas pessoas mais humildes para buscar a presença de Deus. Havia pessoas religiosas que se consideravam boas. Ah, não, eu já sou bom, por que eu vou escutar esse homem? Eu já conheço a verdade, eu já sei o que é necessário para ser uma boa pessoa, por que eu vou escutar esse homem? E os pecadores aos montes iam atrás de Jesus, e a Bíblia conta que publicanos e coletores de impostos, iam atrás de Jesus. E naquela época, os coletores de impostos, que arrecadavam os impostos para o governo de Roma, eram considerados as piores pessoas da sociedade, grandes pecadores, porque na maioria das vezes eram corruptos, eram pessoas que às vezes coagiam as pessoas a pagar impostos à força, faziam tudo quanto é tipo de maldade, mas essas pessoas tinham vazio nos seus corações, e tinham sede de Deus, e queriam escutar o que esse Jesus está falando. Mas os religiosos, sabendo disso, falaram: olha aí, esse Jesus, ele anda cercado desses pecadores, desses publicanos que vão atrás dele, inclusive até come na casa deles, faz refeições junto com eles, com os pecadores. Mas Jesus estava exercitando a bondade de Deus sobre a vida deles. Jesus não veio buscar pessoas perfeitas, ele veio buscar os imperfeitos como eu e como vocês. Somos todos imperfeitos, só Jesus Cristo foi perfeito. E nessa parábola das 100 ovelhas, Jesus começa a contar essa história de que um pastor de ovelhas tinha 100 ovelhas. E uma ovelha fugiu, foi embora. E aquele bom pastor vai atrás daquela única ovelha que estava perdida. E quando ele encontra aquela ovelha, ele comemora, ele volta para casa, conta para os vizinhos: olha, eu encontrei a ovelha que estava perdida. E Jesus conta essa parábola porque é assim que Deus faz com a gente. Ele não está procurando aquelas 99 ovelhas, entre aspas, boas, que estão perfeitas, que não fugiram do cercadinho. Ele vai atrás daquela ovelha perdida, ele exercita a bondade de Deus para com elas. E a gente não pode ficar escolhendo quem a gente vai ajudar. A nossa bondade, que provém de Deus, nós somos instrumentos para levar a bondade de Deus para outras vidas. Nós não devemos fazer acepção de pessoas. Que palavra é essa? Não devemos ficar escolhendo, ou delimitando: eu posso ajudar essa pessoa, essa daqui eu não posso. Jesus não fez isso com a gente. E a palavra de Deus diz no versículo, em Lucas 15, 7,
Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. São aquelas boas entre aspas, que dizem que eu sou boa, eu nunca matei ninguém, mas Deus está feliz com aquela pessoa que diz, eu não sou bom, eu reconheço que só Deus é bom, eu preciso da graça, da misericórdia e da bondade de Deus sobre a minha vida. A gente precisa ter esse coração de reconhecer que nós somos imperfeitos, falhos, e precisamos da bondade de Deus sobre nossa vida. A palavra de Deus diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que privilégio é esse? Você sai de casa de manhã sabendo que a bondade e a misericórdia de Deus estão te seguindo por onde quer que você vai. Você vai para o seu trabalho, a bondade e a misericórdia de Deus te guiam. Na ida, na volta, quando você se deita, quando você se levanta, o cuidado e a bondade de Deus. E por que nós às vezes relutamos em exercitar e praticar essa mesma bondade para com o próximo? A gente vive numa cidade grande, a cidade de São Paulo, onde às vezes a gente acaba ficando frio, né? Com relação ao grito dos oprimidos, ao grito das pessoas passando necessidade, mas a gente precisa se lembrar que nós fomos chamados para servir. Por isso, por exemplo, vamos ter essa ação social no dia 19, é uma grande oportunidade de você vir aqui ajudar. A gente faz isso como igreja, porque Deus nos chamou para fazer isso, para fazer o bem às pessoas. A gente não vai chegar aqui, não, você precisa crer no que nós cremos. Claro, que queremos que todas as pessoas tenham Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas essa obra quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. As pessoas precisam entender, eu não estou te chamando aqui para te colocar um carimbo, agora você tem uma religião, não. Jesus Cristo não pregou religião, Ele pregou amor do Pai. Por isso, quando as pessoas vierem aqui no dia 19, a gente quer externar, expressar o nosso amor como igreja a essas pessoas. Isso é uma oportunidade que nós teremos de expressar o amor de Deus. O segundo ponto é, vai cansar, mas continue. Cansa às vezes você insistir, em fazer o bem, tentar ajudar, remando contra a maré. Está todo mundo indo para o lado, você está indo do lado oposto, procurando fazer aquilo que é o certo, aquilo que é o bom. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, em outra tradução fala assim, pois se não desfalecermos, não desmaiarmos, não morrermos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Quando você está fazendo bem às pessoas, com a sua vida, com as suas atitudes, cuidando, zelando, educando, porque educar é fazer o bem, quando você educa seus filhos, quando você investe tempo ensinando o que é certo, o que é errado, com base em princípios que a gente tem na palavra de Deus, isso você está fazendo bem para as pessoas, para os seus filhos. E aqui Paulo está dizendo, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, que a gente às vezes desanima, é cansativo, dá trabalho. Interessante que quando Paulo escreveu à igreja de Tessalonicenses, ele falou assim, olha, eu fiquei sabendo que tem pessoas ociosas na igreja, pessoas que estão totalmente desalinhadas com os projetos da igreja, com o propósito da igreja, e sempre vai ter, tá? Eu estou na igreja desde que nasci, minha mãe conta que, uma semana depois que eu tinha nascido, eu já fui no cestinho para a igreja com os meus pais, e olha, passei por algumas igrejas, e sempre tem tudo quanto é tipo de pessoas em igrejas,
Tem pessoas boas, tem pessoas que não são tão boas assim. Tem tudo quanto é tipo de pessoa, é um retrato da humanidade dentro da igreja. Mas a gente não pode se cansar. Às vezes a pessoa é voluntária. Poxa, eu estou carregando o piano aqui, estou fazendo isso, e ninguém mais está fazendo, eu estou fazendo sozinho, mas você está fazendo para você ou você está fazendo para Deus? Se você espera reconhecimento, você está fazendo para você. Mas se você não espera reconhecimento, é porque você está fazendo para Deus. Não importa o que a pessoa do meu lado está fazendo ou deixando de fazer, como Paulo diz, eu prossigo para o alvo. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Deus me chamou para fazer as boas obras, e eu vou continuar fazendo. Você não vai prestar contas em relação àquilo que seu irmão está fazendo. Você vai prestar contas a Deus sobre o que você fez. O que você fez com os dons e talentos que eu dei para você. É muito cômodo, tá? Às vezes a gente vir na igreja, escuta a palavra de Deus, ouve, se alimenta, e a gente vai só engordando com a palavra de Deus. Recebe a palavra para me alimentar. Eu mesmo vou encher a minha barriguinha, preciso do meu sustento para aquela semana. Mas quanto mais você pega e recebe essa palavra, e entrega para outras pessoas, e continua, você recebeu alimento, alimenta outras pessoas com a palavra de Deus, isso é fazer o bem. Você vai ser renovado, você vai ser fortalecido, porque não é só você se alimentar. A gente escuta pessoas que falam, poxa, já me decepcionei com aquela igreja ou aquela outra, porque eu trabalhava, eu fazia, acontecia, e me decepcionaram, me trataram mal. Vai acontecer, acontece infelizmente, porque somos seres humanos falhos, em todo lugar vai ter seres humanos, não vai ter pessoas perfeitas, não existe igreja perfeita, só lá no céu vai ter perfeição, só Jesus Cristo foi perfeito. Olha para Jesus, olha menos para as pessoas, e olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aí as pessoas, por terem passado por decepções, ou por às vezes, não estou gostando disso, daquilo, desanimam. Paulo está dizendo, se você não desfalecer, se você não desanimar, você vai colher os frutos da semente que você está plantando. Então não desanime, não é para as pessoas, é para Deus. Continue fazendo bem. Quando Jesus cura, tem aquela história linda, a história dos 10 leprosos. Jesus vai chegando num vilarejo, e os 10 leprosos, sabendo que Jesus estava chegando, eles correm para perto de Jesus. Mas não chegam tão perto, porque eles tinham uma doença que não tinha cura, que era a lepra. Já pensou, né? 10 homens, vivendo naquela comunidade de leprosos, compartilhando as coisas entre eles, a comida, provavelmente faziam uma plantaçãozinha ali, a agricultura, recebiam doações, sem esperança nenhuma, sem expectativa de vida. Viam que um amigo morria um dia, algumas semanas ou meses depois o outro morria. Que vida, né? Você viver numa comunidade daquela, onde todo mundo é moribundo, né? Todo mundo só está esperando o dia em que vai morrer. Mas um dia, a esperança chegou. Jesus Cristo, ele chega, e aqueles 10 leprosos saem procurando Jesus Cristo, vão até ele, e o texto lá em Lucas 17, eles chegam para ele dizendo, Jesus, mestre, tenha pena de nós. Eles pedem compaixão por Jesus Cristo, porque sabiam, esse homem tem algo de diferente. Há muitos anos Israel não tinha um profeta, e agora aparece esse homem,
fazendo milagres, dando esperança para as pessoas, é Ele. Vamos gritar aqui: Jesus, tem pena de nós. E Jesus vai lá e dá uma ordem para eles, digam assim: olha, vão até o sacerdote. Porque tinha naquela época, de acordo com a lei de Moisés, com as regras do judaísmo, quando alguém era curado de uma enfermidade, ela tinha que procurar o sacerdote, para que ele comprovasse se aquela pessoa foi curada ou não, porque aquela pessoa carregava uma doença terrível. E como aquelas pessoas tinham lepra, tinha que passar pela validação do sacerdote, senão não poderiam voltar a viver em comunidade. E Jesus vira para aqueles leprosos e fala assim: olha, vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, no caminho, e olha só, que fé que aqueles homens tiveram, verdadeiramente tiveram fé, porque o corpo deles estava caindo aos pedaços com a lepra, mas eles obedeceram a Jesus e começaram a ir em direção aonde estavam os sacerdotes, que eram em outra cidade, em Jerusalém, e no caminho, eles foram curados. Já pensou, você agora tem vida, você sabe que você vai viver por muitos anos, você pode morrer agora de velhice, não mais por causa da lepra, que alegria! Mas apenas um deles voltou para agradecer a Jesus Cristo, só um, recebeu a maior das bondades que alguém poderia ter feito com eles, mas só um voltou para agradecer a Deus. A gente às vezes faz a mesma coisa com Deus. Deus é bondoso com a gente, se a gente for lembrar quantas coisas Deus já fez por mim, desde que eu nasci. Quantas coisas boas, e a gente às vezes na nossa boca, só reclamação, porque o salário está baixo, porque o preço do feijão subiu, é verdade, mas o que você tem falado mais? Lembrado das bondades de Deus ou só reclamação no seu coração? A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. A nossa mente é bombardeada diariamente com pensamentos ruins e negativos, é o tempo todo, é o dia inteiro. A nossa mente tenta nos levar a pensar: e vai dar ruim, vai dar errado, não vai dar certo, e se acontecer isso, ansiedade, preocupação. Eu estava lendo que a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, fez um estudo, falando que a gente precisa confrontar um pensamento negativo, isso com neurociência, com psiquiatria, os cientistas falaram isso, em 5 segundos. Olha só, a gente toma banho, né? O brasileiro é conhecido como um dos povos que mais toma banho nesse mundo, né? 2, 3 vezes por dia, a gente se limpa, nós nos lavamos as mãos, escovamos os dentes. Mas e a limpeza da sua mente? Você está sobrecarregado de pensamentos negativos, você precisa confrontar esses pensamentos, com a palavra de Deus em particular, em especial. Se começa a vir um pensamento: não vai dar certo, vai dar ruim, começa a dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Começa a vir um outro pensamento ruim: você não vai conseguir, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você começa a declarar a palavra de Deus contra pensamentos negativos. A gente precisa fazer isso diariamente. Os cientistas disseram que você precisa combater em 5 segundos. Eles não estão nem falando de usar a palavra de Deus, eles estavam falando só sobre confrontar o pensamento negativo com um pensamento positivo. Mas aqui a gente tem as ferramentas da palavra de Deus para declarar vitória em todas as áreas da nossa vida. Você não precisa ficar assimilando: não, vai dar ruim, deu errado. Não, encha o seu pensamento, a sua mente. Quero trazer à lembrança, à memória, aquilo que me dá esperança.
É isso que precisa encher o seu pensamento, e não as abobrinhas que a nossa mente natural, pecaminosa, às vezes tenta colocar nas nossas cabeças. A gente precisa conhecer a palavra de Deus e declarar ela sobre os nossos problemas, sobre o nosso dia a dia, sobre todas as situações. O último ponto é: faça por Deus. Faça por Deus. Por que eu vou fazer o bem? Eu vou fazer porque Deus me escolheu, porque Deus me separou, porque Deus tem um propósito para a minha vida, porque Deus me ama. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faça por Deus. Lá em Colossenses 3:23, a palavra de Deus diz assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. O que você está fazendo? Eu não estou falando só de vir à igreja e servir. Eu estou falando de você na escola, na faculdade, no trabalho, dentro de casa, tudo o que você faz. Se você estiver fazendo como se estivesse fazendo para Deus, com essa consciência, você ia fazer da mesma forma? Você tem que, sei lá, fazer uma tarefa no seu emprego, no seu trabalho. Imagine só, eu estou fazendo isso daqui para Deus. Eu não estou fazendo para o meu chefe, para o meu patrão. Eu não estou fazendo porque eu quero ganhar o salário. Claro, você quer ganhar o salário no final do mês. Mas é uma inversão. Deus vem antes do meu salário. Eu estou desempregado. O que eu vou fazer com o meu dia a dia? O que eu vou fazer para agradar a Deus? Eu vou estudar, vou ler a palavra de Deus, vou me preparar para arrumar um emprego, vou correr atrás de oportunidades, porque eu creio que é isso que Deus gostaria que você fizesse, não ficasse parado na cama, deprimido, ai, oh, minha vida miserável. Não, comece a declarar a bondade de Deus. Se você está com tempo livre, use o tempo livre para fazer bondade a outras pessoas que estão precisando, e Deus vai dar uma saída, Deus vai dar uma solução, Deus vai te ajudar, porque Deus está vendo o teu coração. Quantas bênçãos nós ainda não estamos preparados para receber sobre as nossas vidas, porque Deus, como um bom pai, olha para nós e fala: eu não vou poder ajudar meu filho ainda, porque se eu der a ele essa bênção, ele não está preparado para segurar, para reter essa bênção, e a gente às vezes não recebe, porque o nosso coração está nas coisas deste mundo, o nosso coração não está direcionado para as coisas de Deus. A Bíblia fala que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas, tudo aquilo que você precisa. E aqui todas as coisas não é aquilo que você pensa que você precisa, mas aquilo que Deus sabe que você precisa, que é melhor do que você acha que você precisa. Todas as coisas vão ser acrescentadas à sua vida. Quando? Quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando a gente vê na palavra de Deus a história, quando Jesus estava no pátio do templo, e ele conta a história dessa viúva, sentado lá em Marcos 12, nos versículos 41 a 44, Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Já pensou? Você vai lá no templo entregar a sua oferta e tem Jesus olhando com atenção as pessoas que estavam depositando as suas ofertas ali. Ele parado, Imagina só Jesus. E Jesus é Deus, E ele observando. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então, chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor, como se fosse 2 moedinhas de 5 centavos. E aí Jesus chamou os discípulos e disse:
Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. O valor do bem, né, ou da bondade que você pode fazer, não está no tamanho. Você não precisa ser rico para fazer coisas boas para as pessoas com dificuldades. Você não precisa conhecer a Bíblia inteira para trazer uma palavra de amor, uma palavra de fé, de encorajamento para as pessoas que estão precisando. Deus vai te usar com um pouco que você tem, como aquela viúva. Ela tinha muito pouco, mas ela entregou ali mais do que ricos entregaram. Vale a pena fazer o bem, vale a pena seguir o legado de Jesus Cristo. Nós nos dizemos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus Cristo, mas o discípulo faz aquilo que o mestre faz. O discípulo vai atrás do mestre, segue o exemplo do mestre. Se o mestre fez isso, eu quero fazer o que o mestre fez. Se Jesus deu exemplo de bondade e não se cansou, eu quero fazer igual Jesus. Até o último suspiro de Jesus Cristo na cruz, ele estava fazendo bem. Cercado por 2 ladrões, ele deu uma palavra de encorajamento para um, reconheceu que um deles tinha crido na mensagem do amor de Deus e falou: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus estava com dor, uma dor terrível, foi chicoteado, teve que carregar aquela cruz pesada, foi traspassado por uma espada do lado, e ainda assim morrendo, ele expressou o amor e a bondade de Deus para com uma pessoa que estava do lado dele ali, uma pessoa que viveu uma vida inteira de pecado, mas que reconheceu que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Se a gente olhar para nós mesmos, a gente vai ver tantas falhas, né? Somos tão imperfeitos, mas Jesus Cristo nos ama. Jesus Cristo não leva em consideração os nossos erros, as nossas falhas, as nossas ofensas. Nós não somos merecedores da graça de Jesus Cristo, mas mesmo assim Ele nos amou, Ele nos salvou, Ele derramou da sua bondade sobre as nossas vidas. Por isso é nosso dever, é nossa missão como filhos de Deus, seguir fazendo aquilo que o nosso mestre fez, anunciando o evangelho. A maior bondade que você pode fazer para uma pessoa é falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dentre os mortos, e que quem crê nele, confessar Ele como seu Senhor e Salvador, tem a vida eterna. Como igreja, nós temos essa responsabilidade, essa missão. O Estado pode prover saúde pública, educação pública, o Estado pode prover certas coisas, a iniciativa privada pode fazer certas coisas, a gente vai fazer uma ação social, mas só quem salva é Jesus. E nós, como igreja, nós somos esse instrumento que Deus usa para carregar essa missão. Eu e você estamos aqui hoje, mas daqui a alguns anos não estaremos mais, será uma nova geração. Mas a nossa responsabilidade, enquanto estivermos respirando aqui na terra, é seguir o exemplo de Jesus Cristo. Não pare, não pare. Você pode estar desanimado, cansado, mas um dia você vai colher os frutos da semente de amor que você tem plantado e vai plantar sobre a vida de outras pessoas. Não desista,
Você pode estar cansado, mas você continua sendo um instrumento vivo de Deus para proclamar e anunciar boas novas para as pessoas. Esse mundo está sedento de uma mensagem de amor. E quem vai falar? Somos nós. Não vai ser o Estado que vai anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Somos nós. A maior organização viva da terra, a Igreja de Jesus Cristo. E nós temos essa missão de não parar. Tem aquela música que fala que o Coliseu não parou a igreja. Nada vai parar a Igreja de Jesus Cristo, porque nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós seguimos o nosso Mestre, nós vamos onde Ele vai, nós vamos chegar onde Ele mandar a gente chegar. Ninguém vai parar a Igreja de Jesus Cristo. Por isso não pare de expressar o amor de Deus, de anunciar a bondade, de continuar, insistir em fazer aquilo que é bom, aquilo que é certo, mesmo que ninguém valorize, mesmo que ninguém esteja vendo, Deus está vendo, e Deus vai te recompensar. Nós não fazemos por causa da recompensa, mas Deus nos recompensa, porque Ele é um Deus de amor, é um Deus que a Bíblia fala que é galardoador daqueles que o buscam. Vamos nos colocar em pé, por favor. E eu quero falar, se nessa noite você entrou aqui e você ainda não confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a oportunidade. E primeiro eu vou fazer uma oração para que você possa repetir ela comigo. Eu vou pedir para toda a igreja, por favor, que feche os olhos, incline suas cabeças, e eu vou dizer, você pode repetir comigo baixinho, em pensamento: Senhor Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, eu me arrependo deles. E escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia. A Bíblia diz que se você faz essa confissão, você é salvo. E você tem direito à vida eterna, porque Ele morreu por mim e por você na cruz. E agora eu quero orar para aquelas pessoas que estão pensando em desistir, ou que chegaram aqui nessa noite cansados. Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Ele quer trazer nessa noite alívio para a sua vida. Você pode estar passando um turbilhão, cheio de problema, de dificuldade, mas nessa noite Jesus Cristo diz para você: lança sobre mim o seu jugo. O meu jugo é leve, é suave, eu quero te ajudar a carregar esse peso. Vem comigo. Senhor Deus, nessa noite apresentamos a Ti cada vida que entrou aqui nessa noite, Pai. Quem está enfrentando problemas, dificuldades que parecem impossíveis de serem resolvidas, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e não há impossível para Ti, Deus. Não há nada que você não possa resolver e solucionar. Por isso apresentamos esses problemas, por mais difíceis e complicados que sejam, e lançamos aos Teus pés nessa noite, e declaramos: Jesus, Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és aquele que me ajuda a carregar os fardos, você é aquele que vai na frente, Tu é aquele que abre portas onde eu não consigo abrir. Nessa noite, Jesus, faça o milagre que nenhum homem consegue fazer, que ninguém consegue fazer, mas que só Tu podes fazer. Faça algo novo na vida de cada pessoa aqui nessa noite. Nos renova nessa noite, Pai, com uma unção nova, com um tempo novo, com um momento novo nas nossas vidas, de exercitar cada vez mais o amor e a bondade de Deus, que a gente não pare, mas que a gente prossiga em nome de Jesus. Amém? Uma semana abençoada, uma semana de não parar e prosseguir fazendo aquilo que Jesus nos chamou para fazer.
Deus seja louvado.